Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Este é o nosso encontro das quartas-feiras. Então, seja muito bem-vindo. Você que vai chegando aí, já vai encaminhando para as outras pessoas. Hoje nós temos um modelo todo diferente, todo especial, mas vamos esperar o pessoal entrando. Nilson já entrou aí. Gorinha te chama aí, tá, Nilson? Gorinha. Isso aqui. Nilson, meu áudio tá bom? Dá só um feedback aí, por favor. Nossa live. Nilson G. Júris. Nilson Júris. Pessoal que vai chegando, já vai compartilhando. O pessoal que vai entrando aí, por favor, vai só informando para mim se o meu áudio tá bom, tá? Se o meu áudio não tá ruim, se ele tá tranquilo aí. Bom, pessoal que tá entrando aí já vai me ajudando aí, por favor. Só dá um feedback aí no bate-papo. Deixa eu só tentar fixar. Nossa live de hoje num modelo diferente. Nós entendemos que a fé a qual professamos, ela deve comunicar e ela deve estar conectada com todas as áreas, todas as dimensões da nossa vida. Nós entendemos que o homem é um ser inteiro e ele, por ser um ser inteiro, ele precisa comunicar a sua fé em todas as áreas da vida. É pensando sobre isso que nós desenvolvemos esse projeto multifocal. O que é o projeto multifocal? O projeto multifocal visa também assistir as nossas pessoas, os nossos membros, os nossos irmãos e toda a sociedade com aquilo que é relevante, aquilo que é do dia a dia, aquilo que é rotineiro. E a partir de hoje nós estaremos fazendo lives, nos encontrando às quartas-feiras com alguns profissionais da área, das mais diversas áreas. Então a gente quer conversar com profissionais da saúde, profissionais do direito, profissionais das diversas áreas aí. A gente fala saúde e direito, que geralmente são as áreas mais procuradas e mais vistas, né? Mas é mais relacionado a isso. Por quê? Porque nós entendemos que a fé que Jesus nos chama a professar é uma fé que deve abraçar as áreas da nossa sociedade, as áreas da nossa vida, e nós, enquanto membros desse corpo, enquanto pessoas que entendem a sua vocação, enquanto seres sociais, precisam desenvolver a sua fé, desenvolver a sua forma de se relacionar de uma forma completamente diferente, aonde todas as dimensões da nossa vida possam ser abraçadas e todas elas possam comunicar a fé do Cristo que nos chama a viver uma vida diferente. Então, você que chegou aí, já vai compartilhando, já vai chamando o pessoal. Já vou começar aqui, a gente chamar o Nilson, tá? E aí a gente já vai se preparando e vendo como que a gente vai funcionar aqui na dinâmica. Deixa eu convidar aqui. Meu Deus do céu. Nilson Júris. Mandei o convite lá. Doutor Tiago Neri, amigão aí, parceiro. Doutor Tiago Neri também está conosco aí na live. Lembrando, pessoal, que essa live ela vai estar disponível. Então, assim, independente de nós aqui estarmos com muitas ou poucas pessoas, essa live vai depois estar disponível para nós colocarmos no YouTube, tá? No nosso canal, o canal da nossa igreja. Nós vamos compartilhar também no Facebook. E aí vai ser bom demais. Doutor Nilson, tudo bom? Oi, Paulo, tudo bem? Tá me ouvindo? Bom demais. Você conseguindo me ouvir bem? Tô te ouvindo bem. Tá um pouco baixo, mas é porque eu baixei o volume do celular aqui, mas tá tranquilo. O pessoal aí tá te ouvindo bem. Tá. Gente, eu tava explicando aqui no começo
né? A gente explicando qual que é o propósito da nossa live, qual que a visão a qual nós temos em relação a essa dinâmica que a gente está começando a partir de hoje, né? Nós entendemos que a nossa fé ela não é uma fé para ser apenas espiritualizada, né? Nós não entendemos, enquanto igreja, que devemos viver desconectados com a realidade. Pelo contrário, que a nossa fé ela comunica com todas as dimensões da nossa vida. E foi pensando justamente sobre isso que nós, nessa primeira live, decidimos comunicar essa ideia jurídica diante de tudo aquilo que a gente está passando, né? Porque a gente está vivendo um momento completamente atípico, então tudo isso causa certas incertezas, essas inseguranças, na verdade, no coração de todos os indivíduos, né? E principalmente aqueles que têm o seu emprego, né? Porque a gente fica vendo aí na televisão, fica vendo as notícias nas redes sociais e tudo, esse caos que está instaurado aí na mente das pessoas, né? Olha, eu vou perder o emprego, eu não vou fazer isso. Então, foi pensando justamente sobre isso que a gente quer conversar hoje. O doutor Nilson é um amigo, doutor Nilson Gomes, né? Nilson Gomes Batista, um amigo de longa data aí da minha esposa, e se tornou um amigo também meu, né? Parceiro que trabalha lá no escritório Nery Advocacia, tá? Ele é pós-graduando em Direito e Processo do Trabalho. Ele compõe esse grupo de advogados fantásticos que a gente conhece, que tem tanto carinho e tanta admiração, que é o Tiago como sócio majoritário, né? Sócio principal, e aí tem os seus associados, que é o Dr. Nilson e todos os outros lá que trabalham juntamente com ele. Nós nos sentimos muito honrados por você, Nilson. Eu vou chamar de Nilson agora, né? Por você, Nilson, participar conosco e ter nos dado a honra. Então, se você quiser aí se apresentar, se quiser dar as boas-vindas, essa live vai ficar salva, né? Então, depois a gente comunica aí e compartilha o link. Eu agradeço muito pelo convite dessas visitas, ao convite do Paulo, poder estar trazendo algumas informações relevantes, né, aqui hoje, e que pode ser de suma importância para o crescimento e também para a vida, né, nesse momento atípico que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, e sempre há um ar de insegurança jurídica, né, que nós estamos vivendo, que não é fácil e se a gente não tiver um pouquinho de entendimento, assim, as coisas não fluem, né? E gostaria de estar escutando meu áudio, tá bom? Tô te ouvindo. Tá bom, né? Então é isso, eu agradeço muito a oportunidade, tá? De ser a primeira pessoa a estar participando desse projeto multifocal, que eu acho que tem muito a agregar na vida dos membros, tanto da igreja quanto dos seguidores que estão aqui me seguindo, e eu acho que só tem a agregar mesmo. Bom demais, bom demais. Nós ficamos alegres. Nós ficamos alegres demais. O pessoal tá chegando aí, acho que a Bárbara estudou comigo, doutor Tiago, ó, o Dieguinho também, doutora Bárbara. Isso aí, o pessoal vai chegando aos poucos, né? E aí é assim mesmo, porque nesse horário, assim, esse horário a gente escolhe para fazer live nas 7h30. Por quê? Porque é um horário também que já tem esgotado aquelas lives das 6 horas, né? Que aí não fica tão congestionado o Instagram. E fica entre esse horário que o pessoal geralmente faz live ou às 6 ou faz live às 9 da noite. Então, 7h30 fica um horário bom para a gente fazer essas lives, porque aí não está tão congestionado. E o pessoal tá mais com a cabeça mais leve. E também é porque é o horário do nosso culto que nós tínhamos na quarta-feira, quando nós estávamos realizando os nossos encontros presenciais, né? Bora lá, vamos dar início. O que a gente de fato está querendo aqui, né? Eu vou tentar ser o mais claro possível, tá? E vou tentar não falar muitos termos técnicos para ficar mais fácil o entendimento do direito do trabalho, tá bom? E quando tiver alguma palavrinha assim, eu vou explicar para as pessoas entenderem bem. Tranquilo, tranquilo. Fica à vontade, que é um bate-papo, tá? Não precisa dessa formalidade toda entre a gente, não. Fica à vontade, tá? Você está em casa, sinta-se em casa, somos uma família aqui para você, tá? Sinta-se acolhido pela Sexta Igreja também.
Tá? Vou te fazer uma pergunta, vou te fazer algumas perguntas, e aí você vai me respondendo, aí você fica à vontade de contar o tempo e tudo. O tempo que você julgar necessário, você pode usar aí, fica à vontade, quiser usar exemplos, coisas que acontecem no dia a dia, fica tranquilo, tá? Sem pressão aqui. Primeiro, nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, né, que a gente estava até comentando que é um momento atípico em relação a tudo que a gente tem experimentado. E aí muita insegurança, muita incerteza quanto ao futuro, não só do Brasil, mas se olha a nível mundial, isso tem causado muita insegurança e muita incerteza, como eu já falei. Os contratos de trabalho, aquelas pessoas que são contratadas, aquelas pessoas que têm a sua carteira assinada, aquelas pessoas, enfim, os contratos de trabalho, doutor Nilson, eles podem ser suspensos? Responde aí pra gente. Então, várias medidas provisórias, né, ao longo desse tempo, depois que foi decretado o período de pandemia, surgiram centenas de medidas provisórias, né? E eu destaco aqui duas delas que saíram com o intuito de preservar o emprego e a renda, né? Que é a medida provisória 927 e a medida provisória 936, certo? Qual dessas duas prevê a suspensão e a redução da jornada de trabalho? É a medida 936 de 2020, certo? Essa medida, ela possibilitou que os contratos de trabalho eles fossem suspensos. Por qual período? Pelo período de 60 dias, certo? E que houvesse a redução da jornada de trabalho pelo período de 90 dias. Então, é sim possível essa suspensão e essa redução. Mas existem alguns critérios para que isso possa acontecer. E um deles é o empregado, né, e a empresa fazerem um acordo individual, né, com todas as definições do período que vai ser suspenso ou da jornada de trabalho que vai ser reduzida, né, e que isso seja comunicado para o sindicato da categoria e também para o Ministério da Economia, né, no prazo de 10 dias, a contar da data dessa celebração desse acordo individual de trabalho. Certo. Então, resumindo, pode ou não pode? Resumindo, Pode, né? pode enquanto durar o período de pandemia, né, desde que não exceda os prazos de suspensão de contrato, que é 60 dias, e o prazo de redução de jornada, que é de 90 dias. Certo. Então, bom demais, bom demais. E aí, gente, nesse caso aí, no caso de suspensão ou redução da jornada, como é que a pessoa vai receber? Ela vai ficar sem a remuneração? Ela vai receber? Como que funciona esse período aí? Então, justamente essa medida ela prevê, né, preservar a renda. Então, nesse caso, o salário mensal que era para ser recebido, né, pela empresa, pelo empregador, a União vai custear esse salário nesse tempo que o contrato estiver suspenso ou que houver redução de jornada, né? E a primeira parcela desse salário, dessa renda mensal, ela vai ser paga 30 dias após a celebração do contrato, desde que o empregador faça a comunicação naquele prazo de 10 dias que eu tinha explicado anteriormente. Certo. Então, ficou assim, tranquilo. É mais em relação assim, então, foi suspenso o meu contrato de trabalho, eu não preciso me desesperar tanto, porque vai ter a suspensão vai acontecer, mas eu não ficarei totalmente, vamos pensar assim, né, lesado quanto a isso. Eu não preciso me desesperar, porque a União vai dar essa assistência e tudo aí, né? Sim. Até porque também, o Paulo, no direito do trabalho a gente tem um princípio de proteção ao trabalhador. Nesses momentos mais delicados, a legislação ela não pode desamparar o trabalhor de maneira total, entendeu? Então ele tem que ter os seus direitos assegurados tanto pela Constituição Federal quanto pela CLT, né, que é a consolidação das leis do trabalho, quanto nesse período que estamos vivendo de pandemia, as MPs para regularem esse aspecto, né, e garantir esses direitos. Bom demais, bom demais. E aí tem uma pergunta aqui que
É assim, ó, meu contrato foi suspenso. Eu tenho estabilidade provisória? Eu acho que ficou dentro aí, né, dessa conversa, tudo, mas vale a pena Sim, também sim. comentar de forma. Aham. Essa, inclusive, é uma ótima pergunta e é um grande questionamento de vários clientes, né? Tanto do escritório quanto de pessoas mesmo. Por quê? Essa medida provisória, ela prevê sim uma estabilidade provisória, certo? Nessa estabilidade, ela diz o seguinte, que o empregado ele tem uma estabilidade provisória proporcional ao tempo que ele teve o contrato de trabalho suspenso ou a jornada de trabalho reduzida, certo? Vamos dar um exemplo prático. Eu trabalho lá numa empresa de soldador, por exemplo. Meu contrato de trabalho foi suspenso por 60 dias. O que vai acontecer? Nesse período, eu tenho uma estabilidade, porque eu fiquei com o contrato de trabalho suspenso por 2 meses. Então, eu teria essa estabilidade provisória. Então, isso é garantido ao trabalhador. Outro caso, o contrato de trabalho não foi suspenso, mas eu tive a jornada de trabalho reduzida por 90 dias. Então, eu vou ter uma estabilidade provisória de 90 dias, certo? Acontece que, tem um porém aqui, é, a gente costuma falar no direito que ela é um pouco mitigada, essa garantia provisória, no sentido que ela pode ser, o empregador ele pode mandar o empregado embora, certo? Desde que ele pague uma indenização com base no salário da pessoa, que seja de 50%, 75% ou de 100% daquele salário que era devido, além de pagar as verbas rescisórias também que é devida no contrato de trabalho. Então, essa garantia de provisória ela existe, porém, o empregador, o empresário, ele pode cessar o contrato de trabalho desde que ele pague essa indenização. Entendi. Eu tô só mexendo, meu celular tá descarregando e aí a gente não pode ficar sem isso, não. Tá? Pensando sobre Gente, se o isso, áudio estiver bom aí, o pessoal comenta aí, por favor, se o áudio está bom. para mim aqui o áudio tá de boa. Tá? O áudio aqui para mim tá tranquilo. O Vinícius entrou aí, ó, tô falando. Nilson, show demais. O Oi, Vinícius, Caio, tudo Caio bem? Vinícius lá, Grande Caio. né? O pessoal que está entrando aí. Pessoal, você que está aí nos acompanhando, se tiver alguma dúvida, tá? Pode mandar a pergunta, pode mandar a sua dúvida, que aí referente à justiça do trabalho, né? O direito do trabalho, tá? Referente a esses contratos, o doutor Nilson ele vai estar respondendo, tá? Também se não tiver, tá tranquilo. Mas se você tiver alguma dúvida, conhece alguém, pode perguntar, tá? Pode perguntar que a gente está aqui para ajudar realmente sobre isso, certo? E aí, Nilson, pensando sobre, eu Pode até perguntar, gente. Não acho que falando sobre isso, né? Falando sobre isso, essa relação assim, por exemplo, é, tá acontecendo o quê? Nossa, pandemia diminuiu a carga de serviço lá no trabalho, não tem. Foi justamente isso que você respondeu na pergunta anterior, né? Que aí eu diminuí o serviço lá, o pessoal diminuiu a minha carga horária, diminuiu também o meu salário, né? O meu salário caiu. Mas aí, o que é que acontece? Parece que tem acontecido em relação a algumas pessoas, né? A gente estava até conversando esses dias, que é o quê? Eles diminuíram a carga horária, mas aumentaram o serviço. E aí a produtividade, nessa ideia de produtividade, isso é, até que ponto isso é válido, até que ponto isso é lícito do ponto de vista do direito para o empregado, no caso, não só para o empregador. entendi o questionamento. Nessa ideia de que o trabalho aumentou, né, com a carga horária reduzida, isso é legal desde que o empregado ele cumpra com as funções que eram delimitadas no contrato de trabalho. Se é exigido alguma função que
que não é compatível com aquilo que foi acordado no contrato de trabalho dele, aí a empresa já está saindo da proporção dela de poder diretivo. Pronto. Ótimo, ótimo. Doutor Tiago mandou uma pergunta aí, ó. Doutor Nilson, na suspensão, recebe da União o mesmo valor que o patrão paga? Nesse caso, vai depender um pouco do valor do salário que era devido à pessoa, por exemplo. Por quê? Ela obedece o teto do valor do seguro-desemprego, certo? Então, se ela recebe um salário muito alto, a União não consegue garantir aquele valor do salário, certo? Aí, no caso, recebe um pouco pela União e a empresa complementa com o restante. É assim que acontece. Ah, tá. Bom demais. E aí, no caso de demissão, fui demitido e foi sem justa causa. Qual o prazo para o pagamento das verbas rescisórias? Ah, sim. Antes de responder essa pergunta, eu só vou explicar o que são as verbas rescisórias, tá? Para o pessoal ficar sabendo certinho. As verbas rescisórias, elas incluem o 13º salário, as férias mais um terço, o aviso prévio e o saldo do salário, né? Que são verbas que são devidas quando encerra o contrato de trabalho. Além, né, da liberação dos valores do FGTS e da multa de 40%. O prazo para entrega desses documentos rescisórios e o pagamento efetivo dessas verbas é no prazo de 10 dias. A nossa legislação, ela não diz se é 10 dias corridos ou se é 10 dias úteis, mas normalmente nós computamos como 10 dias corridos, né? Então esse é o prazo para pagamento e entrega dos documentos rescisórios. E aí, o patrão, ele pode parcelar esse pagamento dessas verbas rescisórias? Ele pode pegar todas essas verbas aí, né? Todo esse adendo de verbas aí, ele pode parcelar? Então, essa é uma questão muito abordada, né, pelos empregados, porque nesse período frágil que estamos vivendo, muitas empresas elas têm tentado achar alternativas, né, para poder reduzir um pouco e pagar um pouco mais lá na frente, quando a situação estiver um pouco melhor, mais normalizada. Só que não existe essa previsão legal de parcelamento de verbas rescisórias, porque são verbas devidas do trabalhador. E o trabalhador ele passou por um grande período de trabalho, né, e essas verbas são direitos adquiridos por eles. Então, os artigos 467 e 477 da CLT, eles são artigos de ordem pública que versam sobre as verbas. E ele não possibilita, né, que as partes transijam ou que as partes estabeleçam uma vontade maior entre elas em relação a isso. Ou seja, as verbas rescisórias, elas não podem ser parceladas, tá bom? Então, fui demitido, beleza, meu patrão, não, eu vou te pagar. Fica tranquilo, não preocupa não, eu vou te pagar, mas vamos sentar aqui, vamos fazer um acordo, né? Eu vou te pagar, mas eu vou te pagar aqui parcelado. Você sabe que está nesse tempo de pandemia, você sabe que está isolamento, a gente está ruim das pernas. Então, eu vou te pagar aqui em 10 vezes. Isso não é lícito. Não, esse parcelamento não é lícito. O que eles podem, o que o empregado pode fazer é, por exemplo, não concordar com esse parcelamento, né? E depois, caso o empregador, o empresário, não faça esse acerto rescisório, aí, no caso, o empregado tem que entrar na justiça para poder conseguir pleitear essas verbas rescisórias que eram devidas. E lembrando que o empregado que não cumpre com o exigido, né, na legislação, que é no prazo de 10 dias, o pagamento dessas verbas, bem como a entrega dos documentos rescisórios, incide uma multa do artigo 477, que ela pode ser pleiteada em juízo também. Então, nesse caso também, por exemplo, tá bom, não vou parcelar não, você sabe que tá ruim o negócio aqui, tá bom, eu vou te pagar tudo, mas vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui uns móveis, eu tenho aqui uns bens, eu tenho aqui algumas coisas, eu vou te pagar assim e aí vai ficar com isso. Paulo, repete um pouquinho que travou e eu não escutei o final da pergunta. Ah, desculpa. Beleza, o patrão
decidiu, não, eu vou te pagar todo, mas eu não tenho o dinheiro todo. Eu vou te pagar todinho, então, mas eu não tenho como te pagar em dinheiro todo, vou te pagar de uma vez, mas eu vou te pagar assim. Eu tenho uns móveis aqui, eu tenho uns computadores, eu tenho umas coisas, a gente vai acordar disso, eu vou te pagar disso. Isso é lícito dessa forma, o pagamento? Não, esse pagamento, esse tipo de pagamento não é lícito no direito do trabalho. Essas verbas, elas precisam de ser pagas em pecúnia mesmo. Certo. Então, quando então o empregador, na verdade, o empregado, ele tem que procurar um advogado? Qual que é assim? Nossa, eu estou me sentindo. Não é quando ele acordou e disse, nossa, eu não gostei do meu patrão hoje de manhã, e aí eu acho que eu vou chamar um advogado, vou inventar alguma coisa. Não, quando que é que ele precisa contratar o serviço de um advogado? No caso, você, né? Assim, Paulo, é interessante que qualquer dúvida que o empregado tenha do contrato de trabalho, que ele procure um advogado de sua confiança. Por quê? Pode ser que ele tenha, pode ser que ele seja lesado de algum direito, né? E que lá na frente pode ser que ele não consiga pleitear esse direito mais, porque já pode estar prescrito, por exemplo. Entendeu? Já pode ter passado do tempo, ou ele pode assinar um documento que impossibilita ele lá na frente receber alguma coisa. Então, sempre é bom, quando surgir dúvidas, procurar um advogado de sua confiança, né, para que possa te orientar e te orientar, né, da melhor forma a ser feita. Então, nesse caso, o ideal é não procurar na internet, não digitar no Google, não ficar pesquisando por aí, escutando conversa. Ah, minha tia foi assim, meu primo foi assim, a minha irmã foi assim. Não, o ideal é procurar um profissional. Até porque, quando você está doente, você está lá doente, você está passando. Na verdade, hoje em dia a gente faz muito isso, né? Dá logo um Google lá, dá o doutor Google, e aí já aparece, você está com dor de cabeça, já aparece que é meningite, e é meningite crônica, e você já está. Mas o ideal mesmo é que se procure um especialista, um advogado com responsabilidade, com respaldo dentro do assunto, para que você não seja mais lesado do que talvez já esteja sendo, e para que ambas as partes possam se sair de forma amigável. Porque a ideia, às vezes, que as pessoas têm, doutor Nilson, é que, nossa, eu vou procurar um advogado e aí perde-se esse companheirismo, esse vínculo que foi desenvolvido durante o vínculo empregatício. Quando, na verdade, não, é só mais para esclarecimento de ambas as partes, para que nenhum ou outro saia lesado dessa forma. Não é assim? Sim, geralmente também é bom ter esse acompanhamento com o advogado, tanto a empresa, né, trabalhando no consultivo, quanto o empregado, para não ter esse tipo de infringência de direitos, né, tanto do empregado quanto da empresa. Então, é bom procurar um advogado que seja especializado na área, lembrando que aqui funciona, na advocacia funciona basicamente igual na medicina, são várias áreas de atuação. O advogado, o generalista, ele não consegue saber de todas as áreas, porque são muitas informações. Então, o ideal é procurar um advogado especializado na área trabalhista e ele vai orientar e vai conseguir te orientar da melhor maneira possível, de acordo com a área dele, né? Ótimo Isso é bem também. Eu interessante. acho também que vale a pena a gente ressaltar, antes da gente caminhar para as perguntas finais, o fato de que mandar mensagem no WhatsApp do advogado, só querendo saber, por exemplo, fora do horário de serviço, fora do horário de trabalho, fora do horário comercial, querendo consulta grátis e tudo, também não vale a pena, né? Acho que vale a pena ressaltar também que o serviço que é prestado e todo o acompanhamento e auxílio que é dado, ele também tem o seu preço, ele tem o seu valor, não é isso? Sim. A advocacia hoje, ela tem passado por um viés mais de marketing, né? O marketing digital tem envolvido mais a advocacia. E as redes sociais também têm um contato mais fácil com os advogados, né? E isso, rotineiramente, durante a nossa jornada de trabalho, às vezes é cansativo. Por exemplo, você chegar em casa, ter um cliente mandando mensagem após as 6 horas da tarde, às 8 horas, querendo esclarecer dúvidas. Isso acaba que não valoriza o nosso trabalho, né? E acaba também que
nós não conseguimos passar uma informação precisa para o cliente, né, por já estar com a carga excessiva de trabalho, né? Então, o ideal mesmo é agendar um horário para que a gente possa sentar com esse cliente, né, mostrar a legislação, o que está certo, o que está errado, para a gente conseguir achar uma solução e instruir também a pessoa da melhor maneira possível. A ideia é que, se você quer dicas, siga o nilsong.juris, né? Lá tem dicas gratuitas, muito bem elaboradas pelo Dr. Nilson. Nilson, caminhando para o final. Desculpa. Hoje a advocacia também, como eu estava falando do viés de marketing, né? Nós produzimos conteúdos justamente, meramente informativos, para que as pessoas, né, pudessem ser mais informadas e também tirar suas dúvidas que podem surgir durante a sua rotina. É muito interessante, né, porque se você tem muitas dúvidas trabalhistas, você vai ali, segue um advogado trabalhista. Se você tem dúvida de família, siga um advogado trabalhista ou um advogado de família, que vai te ajudar muito, e tanto para o seu crescimento também, porque legislação é bom, todos nós que somos cidadãos, estar por dentro, saber das mudanças que têm acontecido no nosso país, né? Muito bom, muito bom. Caminhando para o final, pergunta sobre o FGTS, né? Como que funciona, então, só para a gente ter um resumão aí, como que funciona o saque emergencial do Fundo de Garantia, né? Do FGTS? Muito bom, muito bom. Eu fiz até um vídeo semana passada sobre esse saque emergencial, certo? Como que funciona esse saque emergencial? O governo, né, federal, ele propôs, através de uma outra medida provisória, 946 de 2020, né, que fosse autorizado o saque do FGTS. Nilson, como que eu vou sacar esse FGTS, por exemplo? Todas as pessoas, todos os trabalhadores que tiverem contas ativas ou inativas do FGTS, elas poderão realizar um saque no limite de até R$ 1.045, certo? Nilson, eu tenho R$ 500 lá na conta inativa do FGTS. Eu vou poder sacar? Vai. Nilson, eu tenho R$ 1.046 lá na conta inativa do FGTS. Eu vou poder sacar? Pode. Você vai sacar R$ 1.045. Né? R$1 vai ficar lá para você sacar em outra oportunidade. Então, eles possibilitaram isso, né? E como que vai funcionar esse saque? Primeiro, a Caixa divulgou, né, no dia 15, um calendário de liberação desses valores por mês de aniversário. Por exemplo, pessoa que recebe em janeiro, que nasceu em janeiro, esse dinheiro vai estar lá disponível no mês X, né? E depois tem um calendário para saque, quando que você é autorizado a sacar. Então, pode acontecer, por exemplo, do mês que vem ser liberado para a pessoa que nasceu em janeiro e ela só conseguir sacar depois de 3, 4 meses. Mas ela vai conseguir sacar até 31 de dezembro, certo? O calendário ele abrange tudo. Mais uma coisa interessante é o seguinte: o trabalhador que ele não quiser pegar esse FGTS, ele fala assim, não, eu não quero esse valor não. Ele vai ter que entrar no aplicativo do FGTS com até 10 dias de antecedência do saque e falar, eu não quero esse valor, certo? E então a gente tem que ficar de olho nisso, né? Porque a gente precisa de fazer essa comunicação no caso de não querer realizar esse saque. Nilson, como que vai ser feito esse depósito? Vai depositar na minha conta poupança, na Caixa Fácil? Qual conta que vai ser? A Caixa, ela vai criar, né, poupanças digitais, como tem sido feito naquelas pessoas que estão recebendo um auxílio emergencial. Vão deixar o dinheiro depositado lá e você vai ter acesso, pagando boleto, realizando transferências pelo aplicativo Caixa Tem. Bom demais. Então, o Caixa Tem, aquele aplicativo que o pessoal baixou para o saque, esse auxílio emergencial, né? Lá você consegue também manusear essa ideia também do FGTS, né? Muito bom, muito bom.
Ótimo. Mais uma coisa, então, Paulo, só para esclarecer, a gente falou um pouco de saque emergencial, auxílio emergencial e benefício emergencial. Eu só quero esclarecer esses 3 tipos de pagamento que a União tem feito, certo? O benefício emergencial é aquele que eu falei lá na frente da suspensão do contrato de trabalho, da suspensão e da redução da jornada, certo? Esse chamado benefício emergencial. O auxílio emergencial é aquele que o governo tem pago para aquelas famílias, né, que se enquadram naqueles quesitos de exigibilidade, né? Então, é diferente do benefício emergencial. E aqui, agora, por último, nós estamos falando do saque emergencial do FGTS, que é uma modalidade, uma possibilidade de sacar aquele dinheiro do FGTS que está ali parado na Caixa Econômica Federal. Bom demais. Muito bem esclarecido. Porque isso aí é bom também a gente saber, né? Porque depois a gente fica confundindo, acha que é uma coisa, escuta no noticiário, tudo, e às vezes não é aquilo que a gente não está pensando, né? Exatamente. Nilson, doutor Nilson Gomes, né? Eu acho que nós conseguimos abranger pelo menos as dúvidas mais frequentes, né? Ficou muito esclarecido, pelo menos para mim aqui, o pessoal também está comentando aqui que está muito bom, tá? Nos grupos aqui, está mandando mensagem. Então, nós gostaríamos de lhe agradecer mesmo de verdade, por você ter se disponibilizado o seu tempo, né? Nós aqui deixamos o Instagram do Nilson para você seguir, para ter dicas trabalhistas, para você ficar por dentro. Eu estou precisando de tirar dúvidas mais profundas, eu estou com um caso mais específico. Tu procura o Dr. Nilson, procura ele aí que ele vai, eu garanto que ele vai te atender prontamente, ele vai conversar com você, vai marcar uma consulta, vai te atender no escritório, né? Vocês estão atendendo no escritório aí com todas as guardadas as devidas recomendações do município, né, do sanitário, tudo por causa da pandemia, mas vocês estão atendendo no escritório, então nós estamos felizes por você ter participado, por você abrir essa nossa série multifocal, né? Muito obrigado. Eu agradeço muito, né, a oportunidade de estar falando um pouquinho hoje aqui para vocês. Eu sou um advogado jovem ainda. Nós temos estudado muito nesse período de pandemia, porque tem saído diversas legislações e nós, próprios advogados, vivemos um momento de insegurança jurídica, né, por essas legislações estarem saindo de forma muito rápida, né? Hoje está de um jeito, amanhã pode estar de outro. Então, assim, é sempre bom a gente ter esse acompanhamento mesmo com o advogado, tá sempre por dentro das coisas que estão acontecendo no nosso país, né, nesse momento que é muito delicado. Eu agradeço muito a oportunidade, mais uma vez, nessa igreja, convite do pastor Paulo, do pastor Diego, e assim, fico muito feliz, né, de você estar levando esse projeto adiante para aquelas pessoas que precisam, né, que precisam ouvir, precisam se informar a respeito das várias áreas que permeiam a nossa vida, né. E é isso, obrigado muito. Quem quiser, siga o meu Instagram, que diversas vezes eu posto vídeos e dicas jurídicas também. Bom demais. Nós ficamos felizes, tá? E aí, se você que está nos assistindo, você que vai nos assistir posteriormente, esse vídeo vai ficar salvo tanto no feed do Instagram, quanto também nós vamos subir ele no YouTube, né? No nosso canal do YouTube, 6A Igreja de Anápolis. Então, se você quiser nos seguir, se quiser compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que a gente possa também comunicar esse conteúdo, né? É tão espiritual quanto um sermão de domingo, nós nos esclarecermos a respeito daquilo que tem feito sentido e tem trazido as coisas na rotina da nossa vida. Então, fica aqui o nosso muito obrigado, tá? Nós agradecemos de coração mesmo, Nilson, e esperamos que Deus abençoe você, que a gente se livre de uma vez por todas dessa pandemia, que tudo volte à sua normalidade, tá? Forte abraço, fica em paz e aí Deus te abençoe. Obrigado. Deus te abençoe. Até mais. Obrigado. Valeu, cara. Abração. Abraço.
Gente, é isso. Essa foi a nossa live de hoje, né? Nós temos mudado em relação à dinâmica e aquilo que nós queremos propor. Às quartas-feiras é o nosso encontro multifocal. Nosso encontro multifocal diz respeito a isso, a nós conversarmos sobre todas as áreas que envolvem a nossa vida, porque a nossa fé é uma fé que abrange, que comunica a todas as dimensões da nossa vida. O meu forte abraço. Fique com Deus, compartilhe essa live, deixa que tudo isso possa ter também, trazer conhecimento, trazer luz à vida de outras pessoas, tá? Forte abraço, fiquem com Deus.